dentro dessa visão técnica que nós temos aqui na transmissão, agora eu tenho que entender o seguinte. Para a montagem, eu preciso agora entender os ajustes dessa transmissão. Tá? Os ajustes dessa transmissão. Ok? Os ajustes agora vão fazer a diferença. Os ajustes vão fazer a diferença. O que acontece? Vamos pegar aqui o corpo de válvulas, que ontem nós trabalhamos com ele. Conhecemos, na verdade, o corpo de válvulas, né? Desmontar e montar um corpo de válvulas não tem dificuldade, né? Eu tô com ele aqui, ó, trabalhar a desmontagem, a montagem dele não tem dificuldade, né? Vamos inclusive tirar uma válvula aqui, ó. Olha só. Opa, tô com a chave errada aqui, pera aí. Deixa eu ver onde que eu deixei minhas ferramentas, tá aqui. Olha só. Não tem dificuldade eu tirar aqui uma solenoide, por exemplo. Thiago, eu quero aprender a fazer reparo de corpo de válvula. Se prepara aí que no 12 em 1 tem um módulo só de reparo de corpo de válvulas. Olha o que eu fiz para vocês entenderem. Fiz a remoção de uma solenoide. Então deixa eu colocar aqui. Fiz a remoção da solenoide. Tirei a válvula, que é a válvula que vai fazer o acionamento dessa transmissão, tá? Então, presta atenção, a solenoide, ela controla uma válvula, e essa válvula é que faz a aplicação das marchas, as reduções das marchas, o controle de pressão e tudo mais. O que acontece? O que acontece? No momento de fazer a montagem aqui, eu tenho que, primeiro ponto que eu tenho que fazer é tomar cuidado com a limpeza e organização. Ok? Então, por exemplo, limpeza. Como que eu faço a limpeza? Querosene ou água ras é o produto que nós vamos usar para fazer limpeza de uma transmissão automática. Tá? Nunca nós vamos usar gasolina, nunca nós vamos usar diesel, nunca nós vamos usar alguns produtos como solventes, que são muitas vezes produtos que têm uma química muito forte, muito agressiva, que pode prejudicar, tá? Um tratamento superficial da peça, pode prejudicar anéis de vedação, pode prejudicar a vedação interna de solenoide, danificar inclusive algumas juntas, borrachas e pistões. Então, eu tenho que tomar um cuidado com produtos químicos que eu vou utilizar, tá? E aí eu quero que vocês entendam que o querosene hoje é um produto que você põe numa máquina para utilizar, ele tem uma decantação quando fica parado, então ele fica limpo em cima e a sujeira vai para baixo. Então você consegue reaproveitar ele por um bom período, né? Mas sempre trabalhar com querosene, até porque ele vai evaporar muito rápido também. Depois que seca a peça, não precisa enxaguar com água, tá? Não usa água numa transmissão automática, tá bom? Enxaguei com água, não pode, ok? Então, eu compro querosene de aviação por ser mais barato e comprar em quantidade. Você vai lá, compra em quantidade, o preço do litro fica mais barato do que comprar esse querosene de limpeza, e ele é um querosene mais limpo, né? Então não tem aditivos. Aí nos mercados tem uns querosenes aditivados com perfume, com óleo, com isso, com aquilo, acaba perdendo um pouco a qualidade. Então eu vou comprando alguns querosenes de aviação ou querosenes direto de distribuidora, que fica bem mais barato, tá bom? Então, o que acontece? Esse é o processo de limpeza. Então quando eu pego um corpo de válvulas desse, eu desmonto ele completamente, tiro todas as válvulas de gaveta, faço toda uma avaliação dessas válvulas, avaliando essa válvula, por exemplo, em relação a risco, a empenamento. Eu faço uma avaliação interna no corpo de válvulas, se aqui dentro da galeria que está trabalhando essa válvula não existe um desgaste. No nosso módulo de corpo de válvulas, eu mostro inclusive
pontos comuns de desgaste no corpo de válvulas e soluções que nós podemos aplicar no dia a dia, tá? Então, tá aí uma regra. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, eu coloquei a válvula aqui, ó, olha só, ela tá livre, ó. Ó, vamos colocar ela aqui, encaixa com cuidado. Ó, ela tá livre no corpo de válvula. Então esse é um ponto muito importante. Você não pode ter válvulas presas no corpo de válvula, ok? Não pode ter válvulas presas dentro desse corpo. Então, é importante a gente ter aí esse entendimento, né? A gente ter esse entendimento em relação a corpo de válvulas. Thiago, como que eu testo solenoide? Ih, cara, eu preciso de uma aula exclusiva aí para ensinar você a testar solenoide, tá? Ó, encostei com a parafusadeira, coloco o torquímetro em gramas. Esse aqui é um Kingtone, mas tem várias marcas no mercado. Aí eu vou selecionar aqui o torquímetro no torque específico, nesse caso aqui 900 gramas. Legal, vou pegar aqui, ó, 900 gramas, selecionei. Aí eu venho e trabalho com o meu torquímetro aqui. Ok. Pronto, deu torque. Solto o torquímetro, descalibro o torquímetro e deixo ele em repouso. Todo o torquímetro, após o uso, todo ele deve ficar descalibrado. Nunca guarde torquímetro calibrado, por favor. Isso traz aí uma fadiga na mola do torquímetro e perde a aferição dele. Então usou, solta ele e deixa ele guardadinho, tá? Eu tô aqui só comentando com vocês, né, sobre essa questão de limpeza, análise. Aí, claro, lembra que ontem nós falamos sobre o vácuo teste, tá aqui, ó. Inclusive, ontem teve ganhador dessa ferramenta. Tem alguém aí interessado em ganhar essa ferramenta hoje? Vocês estão interessados em ganhar essa ferramenta hoje ou não? Vamos sortear mais uma, Giovanni? Bora. Essa ferramenta é top, hein, para diagnosticar corpo de válvula. Essa ferramenta aqui é top para fazer diagnóstico. Se tiver alguém interessado em ganhar essa ferramenta hoje, vamos ver aí se tem alguém interessado. Talvez nós podemos fazer um sorteio. Vamos ver. Vamos fazer, né? Muito bom, mas ontem nós falamos sobre a análise do corpo de válvulas com vácuo teste, né? Que também lá dentro do nosso módulo de treinamento é explicado em detalhes como fazer, tá bom? Aí aqui eu tenho a placa separadora, né? Eu tenho aqui a placa separadora. Tem aqui a placa separadora que nós vamos utilizar, ok? Para poder fazer aí a montagem desse corpo, ok? Lembrando que essa placa separadora aqui tem configurações de acordo com o modelo do câmbio, então eu tenho que tomar cuidado, tá? Um ponto importante, só para deixá-los avisados. Eu cometi muitos erros para poder estar aqui ensinando vocês. Muitos erros. Muitos. Mais errei do que acertei no começo. Não tinha um treinamento online gratuito, não tinha um treinamento que me tornava um especialista, eu poderia fazer de casa, da minha empresa, sem precisar viajar, sem precisar sair, que eu poderia todas as noites assistir. Não tinha um treinamento que eu poderia pegar um carro, abrir o computador e começar a trabalhar no carro. Não tinha essas condições que nós temos hoje. Então tem muita gente que acha que está difícil hoje. Cara, você não sabe como que era 18 anos atrás. Que a gente estudava um câmbio em cima de um xerox de uma apostila quando conseguia. Corpo de válvula eu nem abria, porque nós tínhamos medo de abrir um corpo de válvula. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos medo de abrir um corpo de válvulas. Então assim, hoje nós temos um cenário propício para quem quer se tornar um especialista de verdade, né? Mas uma vez eu cometi um erro de pegar um corpo de válvulas, peguei um corpo de válvulas de uma transmissão 09G. Aqui, ó.
Vamos pegar ele aqui. Esse corpo de válvula aqui. Dá uma olhada nesse corpo de válvula. Uma vez eu peguei esse corpo de válvulas aqui, 09G, linha Audi Volkswagen, tá? Alguns Beetle também, né? New Beetle, alguns Mini Cooper, Tiguan, Passat, Jetta, Golf, enfim, Audi A3, muitos carros aí usando essa transmissão, né? Uns Audizinho argentino, né? No Brasil não veio, na verdade, foi só na Argentina. E aí o que acontece? Eu peguei um corpo lá, coloquei no carro, funcionei o carro e fui andar com o carro. Adivinha o que aconteceu? 15 quilômetros, travou o câmbio. Começou a esquentar, patinar, queimou o câmbio. Voltei para a oficina de guincho e o câmbio destruído. Um câmbio que eu tinha recém-trocado todas as embreagens. Tudo. Embreagem, acertei as buchas, filtro novo, conversor feito lá na Marf Conversores, né? E aí o que aconteceu? O problema, cara, estava nessa placa separadora. Placa separadora em um carro tinha uma passagem para o trocador de calor diferente de outro carro. Eu peguei um corpo de válvulas que era aplicado numa Tiguan e coloquei num Jetta, porque fisicamente, olhando por fora, era tudo igual. Hoje eu já sei exatamente as diferenças do corpo. Válvula, placa separadora, tudo certinho. Hoje nós sabemos a diferença. Mas naquela época eu não sabia, eu olhava para o corpo, cara, é igualzinho, olha só. Vamos montar. E eu não sabia desse detalhe, que muitas vezes eu tenho a mesma transmissão aplicada em carros diferentes, com configurações diferentes. Você está entendendo? Onde eu quero chegar? Ai, meu Deus, fiquei careca, cara. Tive um prejuízo de 10 mil reais na época, porque eu não tinha essa informação de verificar se essa placa é igual à placa original do carro. Coisa simples. O carro é original? Nunca ninguém mexeu? Vamos validar a informação. Você está entendendo? Então, hoje quando eu vou montar um corpo de válvulas, primeira coisa, esse carro já passou em outras oficinas, já trocaram, já mexeram, peraí. Nós vamos ter que pegar informações com pessoas mais experientes, com informações técnicas de verdade, para a gente validar se esse carro já não veio com um problema que outro mecânico colocou. Vocês sabem muito bem que é o problema mais difícil de fazer diagnóstico. É o problema mais difícil de fazer o diagnóstico. É aquele que o outro mecânico coloca. Esse é mais difícil. Mas muito bom. Vocês que estão participando aqui, que sabem sobre procedimentos, sobre detalhes, com certeza não vão passar por esse problema. Vocês aí que estão entrando, vamos pôr aqui essa ferra. Vocês que estão entrando aí no 12 em 1, com certeza vocês não vão passar por esse problema, tá? Com certeza vocês não vão passar. Então assim, quando eu vou trabalhar com corpo de válvulas, não é só desmontar e montar, não é só lavar. Eu preciso primeiro, tirei o corpo de válvula, beleza. Vamos analisar válvulas, vamos analisar solenoides. E depois eu falo para vocês, Thiago, eu quero testar solenoide. Nós vamos testar, mas daí eu preciso de uma aula com mais tempo. Vamos analisar com frequência diferente, controlando a corrente, controlando a tensão, pulsando a solenoide, usando osciloscópio, usando manômetro, usando um vácuo teste. Tem vários procedimentos aí que nós devemos usar, né? Vou fazer o procedimento de empeno, análise de empeno desse corpo de válvulas, usando aquela régua que o pessoal utiliza aí para testar cabeçote, bloco de motor. Eu uso ela aqui também. Passo aquela régua aqui e verifico o empenamento.
também é um problema muito, muito comum nesses corpos de válvulas, né? Quando eu trabalho igual esse AL4 aqui, que é um alumínio anodizado, todas as vezes que tem desgaste interno nas válvulas, fica uma marca visível, porque não fica essa cor escura. Tá entendendo? O Luiz lá colocou que eu já peguei até cadete para os caras fazer o treinamento. Exatamente, eu sou dessa época aí mesmo. Primeiro treinamento, câmbio 3T, câmbiozinho 3 marcha. Muito bom, vamos lá. Então aqui, onde que nós vamos chegar, né? Procedimentos. Então, claro que para corpo de válvula existem diversos procedimentos de melhoria de corpo, de reparo de corpo. Aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para deixar vocês mais curiosos. Você sabe qual que é o ditado do sábio, né? Só sei que nada sei. Quanto mais você aprende, mais você percebe que você sabe pouco. Todas as pessoas que estão num nível de autoridade hoje em um determinado assunto, elas se colocam na cadeira de aluno diariamente para aprender. Cara, essa é a regra do jogo. Eu estou há 18 anos trabalhando com câmbio automático, todo dia aprendendo um detalhezinho. Outro dia nós fizemos um câmbio de um GTR. Vocês sabem o que é um Nissan GTR? Tem lá uma transmissão DSG, de dupla embreagem. Nós fizemos 2 transmissões no mesmo mês. E essa transmissão, ela me ensinou alguns detalhezinhos ali de ajuste que eu tive que aprender. Quando eu fiz o 10 marcha, o primeiro 10 marcha eu fiz, mas não sabia dos detalhezinhos que existia no corpo de válvulas. O segundo 10 marcha eu já aprendi sobre alguns detalhes, sobre alguns procedimentos. Então todo dia nós estamos aprendendo. Essa é a regra. Então eu quero dizer para você aqui, ó, corpo de válvulas, por exemplo. Essa fresa que vocês estão vendo aqui, eu utilizo ela muitas vezes para perfurar um corpo de válvulas que está com desgaste e para colocar uma válvula sob medida. Sabe quando você faz uma retífica de motor e você faz uma usinagem do cilindro e coloca um pistão maior? Vamos pensar lá, standard 0,50 1 milímetro. Você não coloca um pistão 0,50, ele é 50 centésimos maior? Aqui também nós fazemos isso no corpo de válvulas. Mas isso aqui é uma outra aula, eu preciso de uma semana só para falar disso, tá bom? Só para deixar vocês curiosos aí. Tá bom? Mas isso aqui é simples, todo mundo que trabalha com câmbio automático já está fazendo. Não tem nada de segredo não, é uma informação que está disponível no mercado. O detalhe é você fazer o diagnóstico antes. Só isso, tá? Muito bom. Então aqui nesse procedimento de montagem, vamos acelerar um pouquinho as etapas aqui. No momento de eu fazer a montagem desse corpo de válvulas, por exemplo, eu preciso, primeiro, muita limpeza, certo? Vou colocar aqui a placa. Olha aqui qual que é o procedimento. Aqui vai um filtro, aqui eu tenho uma válvula de alívio de retorno do conversor. Aqui eu tenho o conjunto que vai controlar lock-up. Beleza, eu vou fazer a montagem, tá? No momento aqui que eu vou fazer a montagem, eu verifico aqui a posição dessa peça, ok? Então aqui no caso ela vai assim, ó, ela vai nessa posição. Se eu colocar essa peça e já fazer o aperto dos parafusos, vamos ver aqui. Se eu colocar essa peça e já fazer o aperto dos parafusos, eu vou ter um problema de desalinhamento da placa em relação aos furos, aos orifícios desse corpo. Então, qual que é a regra numa montagem de um corpo de válvulas? Tá? Qual que é a regra? Alguém pediu ali sobre os câmbios que tem no 12 em 1. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o curso, tá? Quem tem interesse no treinamento aí, daqui a pouco... Tem bastante conteúdo aqui ainda, na verdade, depois eu falo para vocês. Mas olha só.
Eu só coloquei um parafusinho para a peça não se soltar, ó. Só tá com um parafusinho e ele tá solto. O que que eu faço? Eu coloco as peças, ó. Não tem nada de segredo. Eu falo que esse aqui é anti-burro. Você não consegue montar errado. Só que tem uns caras aí que faz faculdade para montar errado. Não sei como que consegue. Ó, eu coloco todos os parafusos de fixação dessa peça no lugar antes de apertar. Quando eu venho aqui, aperto um parafuso e depois vou tentar colocar os outros, vai ficar desalinhada a placa separadora, vai ficar desalinhado os conjuntos, os blocos hidráulicos. Então não vai dar certo, vai espanar parafuso, vai pegar a rosca torta. Então corpo de válvulas é uma regra, coloca todos os parafusos, deixa bem alinhadinho, é um procedimento, tá? Cara, mas isso aí é simples, mas o pessoal não segue, cara. O mecânico na correria, no dia a dia, não segue, esse que é o detalhe. Então assim, ó, coloquei os parafusos, a minha parafusadeira, ó, eu consigo regular o torque de aperto aqui, ó. Então eu consigo aqui com essa parafusadeira. Se você não tem esse modelo aqui, não usa parafusadeira, faz manual, tá? Pronto.